Gente, que alegria poder estar aqui com vocês hoje, compartilhar a palavra. Realmente a casa está cheia, estou muito feliz. Você vai embora? Então tá bom, pode ir embora. Não, pode ir embora, pode ir embora. Tamo junto. Que alegria. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em João capítulo 1. Por favor. João capítulo 1, a partir do versículo 10. Achou? Esse está fácil. Vamos lá, do 10 ao 12. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos orar? Pai, nós te amamos de todo o nosso coração. E assim como nós cantamos aqui hoje, Deus, nós te pedimos que sejamos consumidos pelo Senhor. Pai, a minha oração, Deus, é para que tudo que nós lemos aqui e a partir de todo o decorrer dessa palavra, Deus, você fale aos nossos corações, Deus, que não seja eu aqui falando, mas sim o seu Espírito, e que possamos ser transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente entrar literalmente no texto, eu queria falar como essa mensagem ela foi gerada no meu coração, que é a recompensa dos zelosos. E um dia eu estava parando para orar e eu olhei assim e falei, cara, muitas vezes a gente usa um termo, assim como os outros líderes de célula, que é, fulaninho não entendeu ainda. Vou te dar alguns exemplos. A pessoa, ela é membro da célula, ela faz parte da célula, e ela vai semana sim, 2 semanas não. Uma semana sim, 2 semanas não. Vai bater um check lá. Daí quando a gente vai falar sobre isso, a gente fala assim, mas fulaninho não entendeu ainda. Aí, por exemplo, a gente vai servir numa conferência. E aí o fulaninho, cadê o Garcia? O Garcia não está aí hoje? Cadê o Garcia? Vai servir na conferência. E aí, servindo na conferência, ele fala assim, mas na verdade, tem como você me deixar só no templo, por favor? Assim, no estacionamento não é muito legal, eu não gosto muito de servir no estacionamento. Ainda mais quando a conferência é no inverno, né? Então, assim, estacionamento não, no templo é mais legal, porque eu vou acompanhar as mensagens. E a gente fala assim, ele não entendeu ainda. Aí, ele quer ser voluntário, porque ser volts é legal, né? Quem aqui é volts? Uhul! Vários volts. Mas ele fala assim, cara, você tem como me tirar daquela escala lá, porque eu vou servir com um ciclano, e a gente não bate muito bem as ideias. Daí a gente fala assim, cara, ele não entendeu ainda. E aí, quem sabe, você é líder de célula, e tem um cara que quer sentar com você, cara, você está caminhando com ele há uns 2 anos. E ele quer sempre sentar com você para confessar o mesmo pecado o tempo todo. E parece que não vai. E daí a gente fala assim, cara, é que fulaninho, ele não entendeu ainda. E eu virei para Deus e falei assim, Deus, o que nós não entendemos que eu não sei ainda? Entendeu? Porque a gente está falando, eu não entendi, ele não entendeu, nós não entendemos. O que a gente não entendeu? Mas eu pude perceber que, eu perguntei para Deus, por que alguns, estes que entenderam, eles olharam para algo e deram mais valor do que talvez esses outros que a gente leu aqui, eu dei de exemplo, eles não deram esse devido valor. E aí a gente está falando de zelo. E a frase que vai ser o trilho pelo qual a gente vai caminhar hoje é: nós apenas desfrutamos plenamente de algo se de fato conhecemos, se de fato experimentamos. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos de zelo. Nós precisamos dar o devido valor àquilo. Agora a gente vai para o texto. João capítulo 1, versículo 10 ao 12. Vou ler de novo aqui para vocês. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui a gente começa o nosso trilho da mensagem, que é, se
esse texto está dizendo que o verbo estava no mundo, quer dizer que Jesus, o Cristo encarnado, estava no mundo. Então a gente pode dizer que o mundo tinha Jesus. Mas é o mesmo que o mundo conhecia Jesus? Então, está querendo dizer aqui que a gente pode ter, mas não conhecer. Né? A gente pode ter, mas não conhecer. E o mundo tinha Jesus, mas não o conhecia. E eu fico pensando, o quão triste deve ser, se a gente pegar só o versículo 10, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A gente pegar esse trecho, esse versículo, e substituir a palavra mundo pelo seu nome, pelo meu nome. Então vamos pegar o verbo e trocar por Jesus. Então, Jesus estava no João, o João foi feito por intermédio dele, mas o João não o conheceu. Cara, pensa que triste a gente ter tido Jesus aqui no nosso meio. A gente sabe que tudo isso aqui foi feito por Jesus, mas a gente não o conheceu. Por isso que conhecer é muito mais do que saber o que ou quem é. E para isso eu queria que você fosse para outro texto, que está bem para frente, um pouquinho para frente, que é João capítulo 6. João 6, a partir do 66. Conhecer é muito mais do que saber o que ou quem é. João 6, 66 ao 69. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Ou outras versões, para onde iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. O apóstolo Pedro está falando assim: vocês não estão entendendo. A gente não tem só crido, a gente tem conhecido. E sabe o que é o mais interessante? Quando a gente olha para esse texto, e também para o texto que a gente acabou de ler de João 1, versículo 10, quando a gente fala ali que o mundo não o conheceu, essa palavra conhecer é uma palavra do grego chamada gnosko, que significa conhecer intimamente, que é a mesma palavra usada por João agora no capítulo 6, versículo 66 ao 69. O apóstolo Pedro está dizendo: nós não temos apenas crido, nós temos conhecido intimamente, nós temos experimentado de quem Ele é. Não só sabemos quem é Jesus, nós estamos com Ele, nós conhecemos Ele de verdade, não só de ouvir falar, de você é Jesus, beleza. Não, nós temos provado de quem o Senhor é. Da mesma forma, essa palavra gnosco é a mesma utilizada por Jesus em Mateus capítulo 7. A gente tem o contexto de que Jesus está falando ali a respeito dos falsos mestres, e ele diz assim: você tem que perceber, porque a partir dos frutos você vai conhecer a árvore. E ele diz assim, que nos últimos dias virão até ele e falarão assim: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos sinais, maravilhas. E aí o Senhor diz para eles assim: pois é, afastem de mim vocês que praticam o mal, porque eu não vos conheci. É a mesma palavra, conheci, do gnosco. Eu experimentei, eu provei, eu sei quem você é de verdade. E quando eu olho para isso, é uma confirmação disso que a gente acabou de falar aqui. Conhecer é muito mais do que saber quem é. É óbvio que Jesus sabia quem eles eram ali, que eles estavam fazendo aquilo, operando aqueles milagres. Mas será que eles conheciam de verdade? Jesus conhecia eles porque eles tiveram intimidade, ou eles só sabiam quem era Jesus? Para isso eu preciso usar de exemplo um amigo meu muito querido, que está aqui presente, que é o Vitor. Segundo culto seguido. Quantos aqui de vocês conhecem o Vitor? Levanta a mão. O Vitor que canta aqui no louvor, líder de célula, homem de Deus, solteiro. Aleluia. Quantos aqui conhecem o Vitor? Desculpa. Aí, uma galera. Mas será que você conhece o Vitor de verdade ou você sabe quem ele é? Eu já morei com o Vitor. Eu sei quem ele é. Eu já chorei com ele. A gente já orou por mais de horas junto. Eu sei quem é o Vitor. Eu conheço ele há muito tempo. A gente ri junto, a gente chora junto. Talvez você saiba quem ele é, mas eu o conheço de verdade, de forma íntima.
Tem uma história engraçada para contar, não é a respeito do Vitor mais. Vitor, obrigado. É porque senão ele ia ficar nervoso. A minha avó, Dona Carmélia, tem 88 anos. 88 anos. E sabe qual que é o celular dela? Um iPhone. Minha avó tem 88 anos e um iPhone, que eu vendi para ela, inclusive. Faça negócio com a sua família. Mas assim, minha avó usa aquele celular como se fosse qualquer outro celular. Porque assim, ela não manda mensagem, ela só usa para ligar e para atender. Só isso. E é um iPhone, irmão. Não é qualquer celular. Se você é time Android, te respeito, mas pô, é um iPhone. Agora, cara, minha avó ela pode ter um iPhone. Ela pode saber o que é um iPhone. Mas ela não conhece o celular que ela tem de verdade. Ela não consegue aproveitar tudo que aquele celular pode, de fato, proporcionar para ela. Porque ela não o conhece intimamente. Conhecer é muito mais do que saber o que ou quem é. É conhecer intimamente. E esse termo que a gente falou aqui, que é gnosco, no último sentido da palavra, os judeus eles utilizam para falar sobre um esposo conhecendo a esposa sexualmente. É um nível de intimidade muito próximo. Não é só saber quem é, eu o conheço de verdade. Mas nós não seremos aqueles que só teremos o Senhor, só teremos Jesus. Nós iremos conhecê-lo de verdade. Só que para isso, meus irmãos, nós precisamos dar o devido valor. Nós precisamos zelar. E nós só conseguimos desfrutar plenamente de quem Cristo é, se o conhecemos intimamente, se experimentamos de quem Ele é, se o provamos, através da forma como o zelamos, como damos valor a Ele. E para isso, a gente precisa entender o que é zelo de verdade. O que é zelo? E aqui eu vou entrar no meu segundo ponto, que é zelando pelo que conhecemos. Então, a gente está caminhando, a gente está sabendo que ter não é o mesmo que conhecer e que precisamos conhecer intimamente o Senhor, não somente tê-lo. Agora a gente vai entender que nós precisamos zelar, dar o devido valor ao que conhecemos intimamente, que provamos. Zelo quer dizer grande cuidado, preocupação que se dedica a alguém ou algo, dar o devido valor, forte disposição, diligência, empenho aplicado, na realização de algo. Nós só zelamos, só damos o devido valor para aquilo que é importante para nós. Eu sou psicólogo clínico e eu recebo vários pacientes que têm problemas com procrastinação. Chegam reclamando, falando assim, cara, eu não consigo fazer aquilo, toda semana a mesma coisa. E aí eu faço um exercício com eles. Eu pego todas as áreas da vida daquela pessoa e peço para ela dar uma nota de 0 a 10 do quanto aquilo é importante para ela. E ela começa a dar aquela nota, começa a dar nota. E aí aquela área que ela está reclamando muitas vezes é uma área que não é tão importante. Que ela olha e fala assim, cara, mas eu queria dar esse valor para aquilo. Mas cara, você não está colocando aquela área no lugar que lhe é devido. E, dizendo um exemplo bem prático para vocês, geralmente, menino é bem incentivado desde criança a gostar de carrinho, né? Pô, eu amava carrinho, tinha 300 Hot Wheels, para neura da minha avó, que ficava, nossa, tanto carrinho que eu não sei onde colocar. E aí, eu cresci gostando de carro, aprendendo a cuidar de um carro, aprendendo a zelar pelo carro, pela pintura, pelas rodas, enfim. E para alguns, carro é algo extremamente importante. Você zela pelo seu carro. Você quer cuidar, dar o melhor tratamento que ele precisa. Alguns zelam até demais, né? Que daí gastam um pouco a mais, tiram do dinheiro da família ali, mas não vamos entrar nesse assunto, deixa quieto. Mas para outras pessoas, carro não é algo importante. É simplesmente um utensílio. E tem um parente da minha esposa, que ele é muito abençoado por Deus, então ele é muito próspero. E ele tem um carro ótimo, um carro muito bom. Mas, cara, ele usa daquele carro como se ele fosse, sei lá, um escorredor de massa, que é um utensílio que ele utiliza, uma panela.
É uma panela. O carro para ele é uma panela, que só serve para ele fazer uma coisa, que é andar, e é isso. Então você chega, às vezes, eu pegava carona com ele, a gente ia sair e tal, tava uma sujeira que só, um monte de garrafa PET assim no banco de trás, aquela coisa arada toda. E eu falava, nossa, cara, eu jamais faria isso. Mas por quê? Porque para ele não é importante. Ele não dá o devido valor para o carro como eu dou. Cara, tempo de vacas gordas, vacas magras, eu cuido do carro da mesma forma. Gosto de lavar, gosto de passar um pano. Mas para algumas pessoas não é tão importante assim. Por isso a gente precisa entender que nós só zelamos por aquilo que de fato nós conhecemos e aquilo que é importante para nós. E para isso, eu diria que isso é um zelo com entendimento, porque nós conhecemos. Eu conheço meu carro, eu sei do que ele precisa. Eu sei que se eu usar um produto específico, vai dar ruim. Eu sei que se eu usar outro produto, vai dar certo. Porque eu conheço meu carro. Então isso é um zelo com entendimento. E Jesus foi um cara que teve zelo com entendimento. Queria que você, está bem pertinho, que a gente está rodeado ali pelos textos de João. João capítulo 2, versículo 13. João 2, a partir do 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Aqui, os discípulos estavam fazendo uma referência direta a Salmos 69, versículo 9, que é considerado um salmo messiânico, que é do justo sofredor. Aqui a gente pode ver Jesus meio de uma maneira diferente do que a gente está habitualmente acostumado. Jesus virando mesa, Jesus tacando chicotada na galera. Aí você fala assim, não, João, mas como assim? Jesus, ele se assentava em muitas mesas, e por que isso aí ele virou, pegou chicote e tacou na galera? Ué, você acha que Jesus ele ia se sentar em todas as mesas? Aqui ele está falando que não. Esse texto está dizendo que não. Por quê? Porque tinha um zelo que estava consumindo ele. De acordo com os estudiosos, era de fácil entendimento a gente poder imaginar animais ali no templo, porque assim como a gente leu no primeiro versículo, estando próximo da Páscoa dos judeus, eles precisavam de sacrifício. Então, não era incomum ter animal ali. Só que Jesus está falando o quê? Cara, vocês não estão entendendo, não precisa de animal. Eu estou aqui. Eu sou o sacrifício. Então, teve meses que Jesus sentou, teve meses que Jesus virou. Por quê? Porque tinha um zelo dentro dele pela casa de Deus, porque ele sabia o que era importante para o pai dele, não só para as pessoas. Não, por isso que os cambistas deviam ter ficado loucos, mas ele zelava por aquilo que era importante para o pai dele. Jesus zelou porque conhecia o coração do pai a respeito do templo, da sua casa. Isso é um zelo com entendimento de alguém que conhece. Porém, meus amigos, tem como nós zelarmos sem entendimento. Tem como nós darmos valor sem conhecer. E eu vou te explicar. Queria que você abrisse em Romanos, capítulo 10. Eu prometo que no final tudo vai fazer sentido. Romanos, capítulo 10, versículo 1 e 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles de quem? Israelitas, judeus, é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Meus amigos, eu oro por Israel, eu oro pelos judeus.
mas eles zelam por Deus, porém sem entendimento. O que ele está querendo dizer com isso? Desconhecendo a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? É Cristo. Eles não conheciam a Cristo. Eles não experimentaram de Cristo. Eles não provaram de Cristo. Então eles acham que eles estão zelando de fato por Deus, mas eles não têm entendimento de que a justiça de Deus é Cristo. Então tem como zelar sem conhecer. Porém é um zelo que está errado. Zelar sem provar de Cristo vai produzir algo em nós, que é a religiosidade. A gente acabou de passar pelo momento da oferta aqui. Cara, o Luiz deu um testemunho maravilhoso, que eu já tinha ouvido esse testemunho em outro momento. E geralmente quando a gente está aqui dando oferta, a gente fala assim: o propósito de ter uma palavra para oferta não é para que você dê mais, mas é para que você dê com o coração correto. Por quê? Porque a gente pode zelar por algo, a gente entende, todo cristão deveria pelo menos saber que dízimo e oferta é algo importante. Sim ou não? É importante. Porém, a gente pode fazer isso de algo automático, de uma forma automática, um protocolo. Eu sei que se eu chegar hoje no Alcance Jovem, vai ter alguém que vai subir, vai fazer a abertura, aí vai começar o louvor. Vai começar com uma música alegre, depois vai ficando mais intimista, e depois vai ter alguém que vai subir, vai fazer os avisos, e depois vai ter uma palavra de oferta. A gente vai ter que dizimar, a gente vai ter que ofertar. E você pode fazer dessa prática algo automático. Você está fazendo uma repetição, mas não com o coração correto. Você está zelando, só que você não conhece. Você está fazendo aquilo sem entender o coração pelo qual fazer. Você pode falar assim: cara, eu sou Volts de novo. Meu líder, ele pede para mim, para que eu sirva, que eu esteja aqui presente, estou muito parado, daí meu líder, ele sempre pede para mim, para que eu sirva. Mas bem na verdade, não estou muito afim, não gosto muito. E aí você pensa: cara, porque meu líder pediu, ou às vezes, poxa, estão precisando em tal área. Ok, tudo isso é relevante, é importante? Também é. Mas, cara, vai ser sem o coração correto. Vai ser estar dando uma importância não completa, se tornando uma religiosidade, porque vai se tornar um ato repetitivo. Isso faz com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e pense: por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou onde eu estou? Para isso, a gente precisa falar de uma história, que é da Arca da Aliança. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a gente vai falar sobre o transportar da arca, mas antes disso, filisteus e israelitas, eles estão guerreando, e por um ato orgulhoso de Israel, Deus pega e fala assim: vocês estão orgulhosos, estão achando que vai ser assim? Não vai. Eles perdem a batalha, e os filisteus pegam a arca e levam junto com eles. E aí eles estão lá, com a arca, que era algo importante para os israelitas, e aí eles pensam: vamos botar a arca no nosso templo, e adorar o nosso Deus com a arca. Só que aí, cara, Deus pegou e falou: não vai ser bem assim não. Sem exército, sem nada, Deus pega, manda pragas. E aí eles olham para aquilo e falam assim: meu irmão, vamos devolver essa arca, porque assim, deu ruim aqui para nós. E aí eles pegam a arca e devolvem para os israelitas. E vai parar a arca na casa de Abinadab. E o seu filho Eleazar é ungido para cuidar, para guardar, para zelar pela arca da presença. Se você quiser ouvir mais sobre isso, escute a mensagem Guardadores da Presença, que é muito boa. Foi um cara aí que pregou, bem boa. E a arca fica na casa de Abinadab durante 20 anos. E seu filho Eleazar é responsável por guardá-la. Agora a gente vai para 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi, ele consegue recuperar a arca e está a levando para a cidade de Davi. E a Bíblia não fala que Eleazar estava presente. Então os outros 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, ficam responsáveis para fazer esse transporte da arca. Eles colocam a arca sobre os bois, e eles estão lá indo,
só que os bois acabam tropeçando. Aiô estava responsável por guiar os bois, e quando a arca vai cair, Uzá vai lá e... uma boa intenção. Cara, pensa só. Todos nós aqui em sã consciência faríamos a mesma coisa. Cara, é a arca que representa a presença de Deus para o povo, e você vai deixar isso cair? Eu não deixaria. O problema de Uzá é que ele foi zeloso na hora errada. Ele não aprendeu a zelar pela presença de Deus enquanto a arca ainda estava na casa do seu pai. Aí pergunta, será que Eleazar, seu irmão, o ensinou ou não? Será que ele chegava em casa e falava assim, é mais uma... a arca está aqui, tá, vida que segue. Deixa eu lá jogar meu play. Uzá teve uma boa intenção. Ele quis proteger algo que era importante. Porém, ele não sabia o que era zelar pela presença. É como se Uzá ele tentasse proteger a estrutura de algo que ele não conhecia. Zelo sem conhecimento. Zelo sem entendimento. Zelo sem conhecer intimamente, experimentar daquilo. Se ele soubesse o que era a presença de Deus, ele teria zelado muito tempo antes. Ele não teria deixado para zelar somente quando a arca estava prestes a cair. Por isso que Uzá morreu ali naquele momento. Foi fulminado por Deus. Porque não cuidou, não zelou daquilo que era importante para Deus. Porém, nós seremos aqueles, meus amigos, que conhecemos o Senhor, o experimentamos, sabemos quem Ele é, não só temos Ele, nós o conhecemos intimamente. E por isso nós damos o devido valor, por isso nós zelamos por Ele, porque nós sabemos que o valor que Ele tem é um valor imensurável, é muito maior do que a gente merece. Nós zelamos pela sua presença. E para que isso aconteça, nos apropriamos dele para viver a plenitude de Cristo. E aqui eu quero entrar no meu terceiro ponto, e aqui é onde eu vou demorar um pouquinho mais, que é nos apropriando do que zelamos. Vamos lá, vamos recapitulando. Ter é diferente de conhecer, mas agora nós conhecemos. Nós experimentamos, nós provamos de Cristo, nós sabemos quem Ele é intimamente. Nós não só temos Ele no mundo, mas nós sabemos quem Ele é, porque nós provamos de Cristo. Agora, nós zelamos por isso, com entendimento. Não zelo sem entendimento, que gera religiosidade. Agora nós zelamos com entendimento, porque nós sabemos o valor que Ele tem. E agora nós pegamos isso e nos apropriamos. Aquilo faz parte de nós. E agora a gente volta para o texto de João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Eu tenho uma má e uma boa notícia. Qual que você quer primeiro? A má? Geralmente é assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, e aí no final você vai fazer, pode ser? Tá, combinado? Então fechou. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora é a boa notícia, tá? Agora você vai ter que celebrar de verdade, tá? Não é só para ficar feliz, o pregador, não, é de verdade, irmão. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Gente, voltando para o início da mensagem, que eu falei daqueles que não entenderam nada, que a gente fala assim, ele não entendeu. O dia que eu estava orando a respeito disso, eu falei, Deus, quem são esses que entenderam? Porque assim, eu não estou entendendo. E aí, na hora, o Espírito Santo me mandou nesse texto. Vai para João capítulo 1. Falei, então tá bom, vamos lá. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Essa primeira palavra, eu achei curioso, porque eu falei, tem a mesma palavra em dois momentos. Será que elas têm o mesmo significado? Porque eu olhei e falei, tem uma cara de não ter o mesmo significado? Será? E a primeira palavra, o primeiro receberam,
veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa primeira palavra do grego significa paralambano, que quer dizer tomar, levar consigo, associá-lo consigo, aceitar ou reconhecer que alguém é tal como professa ser. E a segunda palavra, o mesmo termo, explicado de formas diferentes. O segundo, receberam, quer dizer lambano. Então a primeira, paralambano, segunda, lambano. O que quer dizer lambano? Pegar com a mão, agarrar. Pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio. Aquele que quando pega não larga. Confiscar, agarrar, aprender, apropriar-se. E quando eu olhei para isso, meu irmão, eu falei, agora eu estou começando a entender. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que isso quer dizer? Sim, Cristo veio para Israel, para o seu povo. Era dos judeus por direito, mas os seus não o receberam. Os seus não o reconheceram na qualidade de quem ele deveria ser reconhecido, como o Messias. Eles não o reconheceram, não o receberam dessa forma. Mas a todos quanto receberam, se apropriaram, pegaram para si, agarraram-se a ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Aqui está falando de mim e de você, os gentios, aqueles que não tinham por direito, mas por se apropriarem dele, tornaram-se seus filhos. Vou tentar explicar isso de uma outra forma. Vamos supor, assim, vai ser uma história que eu estou inventando agora. Agora não, inventei na hora de montar a mensagem. Então assim, não aconteceu comigo, tá? Para você depois falar, João tem tal coisa que ele vai falar. Não, eu inventei essa história. Vamos supor que um amigo muito próximo meu perdeu o avô dele. O avô dele acabou falecendo. Só que antes de falecer, o avô dele falou assim, cara, netinho, queria te deixar um presente. E aí deu para ele um presente. Ele guardou numa gaveta lá na casa e falou, vai ficar aqui. Aí, passado um tempo, eu como sou muito amigo desse cara, o avô dele já tinha falecido há alguns meses e tal, cheguei lá na casa dele e a gente é muito íntimo, a gente é muito próximo, brother mesmo. E aí, assim, não que isso seja correto, não que eu incentive alguém a fazer isso, chegar na casa dos outros, começar a abrir gaveta, mas ele comprou um móvel novo para a sala dele. Aí eu falei, cara, que móvel da hora esse aqui, deixa eu ver as gavetas aqui. Começou a dar uma olhada, abrir, olhar. Aí, numa dessas aberturas, eu vejo uma caixa. E nessa caixa está escrito assim, Rolex. Eu falei, caraca, irmão, como que você nunca me avisa que você tem um Rolex que alguém te deu de presente, que você comprou? Ele falou, cara, eu nem sei o que é isso aí na verdade, porque meu avô me deu, eu não uso relógio. Eu falei, cara, vou guardar aqui por consideração e é isso. Eu falei, você está maluco? Tipo assim, você tem noção de quanto isso vale? Ele falou, cara, não tenho, não sei o que é isso. E não me importo muito. Eu falei, que? Ele falou para mim assim, quer ficar para você? Com certeza, óbvio. Pego aquela caixa, aquele relógio, falo assim, caraca, se liga só, não é um Rolex, tá? Não. Mas quando eu pego aquele relógio, eu dou o devido valor. Que talvez ele não teria dado, porque ele não conhecia, ele não tinha experimentado, nem pelo valor sentimental que o avô dele tinha dado, ele experimentou. Mas eu sabia o que era um Rolex. E aí eu peguei e me apropriei. Não era meu por direito, era dele por direito. Ele merecia, porque era do seu avô, seu descendente. Os judeus não receberam, mas nós nos apropriamos. O que vai fazer a diferença, se só iremos receber Jesus na qualidade de quem ele professa ser, o Messias, ou se também iremos nos apropriar dele, é o quanto nós zelamos por ele. Para isso eu preciso fazer um paralelo
entre dois personagens bíblicos. Um deles é Esaú, que provavelmente você conheça, e outro se chama Samá. Talvez você não conheça, talvez você conheça. Você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui Gênesis 25. Gênesis 25, 29 ao 34, diz assim: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa, da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Esaú não zelou, não deu o devido valor ao que era seu por direito. Era dele. O direito de ser o descendente daquilo que Deus ia fazer. A gente poderia ler nas Escrituras o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. A gente poderia ler, mas a gente não lê. A gente lê o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esaú vendeu, ele não deu o devido valor. Era seu por direito, mas não se apropriou com todas as forças do que era seu, pois não conhecia de verdade o direito que tinha. Cara, a gente está falando da mesma coisa aqui. Os judeus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Se eles soubessem o valor de Cristo, eles não teriam negligenciado, eles não deixariam com que ele passasse sem ter provado de quem ele é. Se Esaú ele conhecesse plenamente, não teria negociado o que era seu por direito, por um ensopado de lentilha. A segunda história é a história de Samá. Está lá em 2 Samuel 23, 11 e 12. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. É incrível como essa parte final do segundo livro de Samuel, como se fosse um compilado das histórias de Davi, dos feitos dele. E nesse trecho fala a respeito dos valentes de Davi, aqueles que ele levantou para que guerreassem. Fala sobre todos esses feitos. E aqui a gente consegue ver alguém que zelou, alguém que cuidou daquilo que era importante. Cara, a gente está falando de uma plantação de lentilha em que o próprio povo fugiu de medo, mas Samá ficou sozinho e falou assim: irmão, eu vou sozinho. Eu não estou nem aí, irmão. Eu sei o devido valor disso aqui, dessa terra. Isso aqui veio por herança. Samá, ele guerreou sozinho porque ele sabia a importância daquela terra para o seu povo. Não só para ele, era para o seu povo. Essa terra é nossa. O que Samá fez foi isso. Ele falou assim: pode vir para cima de mim, mas essa terra é nossa. Cada um desfrutou do que zelou ou do que não zelou. Esaú desfrutou da perda da primogenitura porque não deu o valor devido e porque não conhecia verdadeiramente seu direito. Samá desfrutou de grande livramento, que foi o resultado dessa história. A gente acabou de ler. O Senhor efetuou o grande livramento. Samá desfrutou do grande livramento porque zelou pelo que era do seu povo e porque conhecia o que era seu por herança. Meus amigos, a gente está falando da mesma coisa aqui. Quem sabe a gente está aqui no Alcance Jovem. É muito massa estar aqui, não é? Eu amo estar aqui. Eu amo ser família. Mas será que eu só estou vendo aqui?
Porque esse jovem tem Jesus. Tem Jesus. Pô, o louvor aqui provou disso. Provou para vocês que tem Jesus aqui. Aleluia. Ah, cara, mas eu não quero só ter. Eu quero conhecer. Eu quero experimentar. Eu quero provar. E provando, eu reconheço o valor que tem. E reconhecendo o valor que tem, eu me aproprio. Porque agora isso faz parte de mim. Por herança, meu querido. E mesmo que não tenha sido por herança, como a gente leu aqui, eu vou me apropriar. Porque eu quero Cristo por completo. E sobre isso, de dar o devido valor ou não, tem uma história bem interessante. Quem me conhece aqui sabe o quanto eu gosto de NBA. Gosto muito de basquete, assistir os jogos, ficar tretando com os meninos também por causa do fantasy. Não gosto de tretar tanto assim, mas quando tem que tretar, brincadeira. Mas a minha esposa, a Renata, ela já assistiu um jogo da NBA e eu nunca assisti. E aí, um dia, antes da gente se casar, a gente estava lá na casa dela, ela estava revirando uma papelada. E aí ela achou, veio toda feliz me contar: amor, achei o ingresso do jogo que eu fui. Eu falei: caraca, que massa, deixa eu ver aqui. Daí ela foi me mostrar e tinha a escalação, os jogadores que tinham sido escalados para aquele dia. E eu falei: caraca, quero ver, né, quais foram os times, os jogadores. E ela foi assistir um jogo do Los Angeles Clippers, bem ruim, e contra o Philadelphia 76ers. E era um jogo assim, irmão. Provavelmente ela pagou bem barato, porque assim, era um jogo muito ruim na época. Assim, não tinha ninguém, eram os últimos colocados, entendeu? Mas ela estava lá, ela viu o jogo, estava lá aproveitando tudo. E quando ela me mostrou aquele papel com a relação dos nomes, eu falei: cara, quem que estava nesse jogo? E aí eu vi um nome lá, Joel Embiid. Aí eu falei: não, você está brincando comigo. Falei: não, é brincadeira. Para quem não sabe, Joel Embiid é um jogador que foi eleito em 2022, 2023 como MVP, que é o melhor jogador da temporada regular. E aí quando eu olho para aquele papel e vejo, caraca, a minha futura esposa, que a gente não tinha casado ainda, assistiu o jogo do Joel Embiid, eu falei: meu Deus. Dela: quem que é esse mesmo? Tipo assim, minha esposa conhece o Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James, pronto, e o Anthony Davis. E é isso. E aí quando eu olhei para aquilo, eu falei: meu Deus do céu, você assistiu um jogo do Joel Embiid, você não sabia quem era Joel Embiid. E eu olhei para aquilo e falei: caraca, se fosse eu no teu lugar, eu teria desfrutado muito. E aí, minha esposa Renata perdeu de desfrutar plenamente porque não deu o devido valor, como eu teria dado. Por eu conhecer mais da NBA e por a NBA fazer parte de mim. Foi algo que eu me apropriei ao longo dos anos. Então, quantas vezes a gente perde de aproveitar algo porque nós não damos o devido valor, porque nós não conhecemos, nós não zelamos, porque isso não faz parte da gente. E para a conclusão, eu queria que a gente lesse um texto de Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Cara, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu percebo é: se ele encontrou, é provavelmente porque ele procurou. Provavelmente seria um lugar que ele conhecia ou que ele estava conhecendo no ato que encontrou aquele tesouro. Poderia ser que ele estava andando, bem belo, pum, tesouro. Meu Deus, um tesouro. Ou ele conhecia aquela terra e falou assim: cara, deixa eu ver melhor aqui, pode ser que tenha um tesouro. Eu acho mais provável que ele conhecia, mas assim, ele conhecia aquele terreno, acredito eu.
E aí o que ele fez? Ele escondeu o tesouro. O primeiro ato foi esconder, porque ele sabia o devido valor daquilo. Então ele zelou, ele protegeu, para que ninguém fosse lá e roubasse. Ele escondeu. E aí, ele vendeu tudo que ele tinha, porque ele entendeu qual era o valor daquele tesouro. Valia a pena vender tudo que ele tinha, a fim de possuir aquele campo que tinha o tesouro. Ele sabia que aquele tesouro tinha muito valor. E por isso ele se apropriou dele. Ele falou, eu não vou deixar com que alguém venha aqui, descubra que isso aqui está aqui e leve embora. Eu não vou deixar com que isso aconteça. Eu sei o devido valor que aquilo ali tem. Então eu vou esconder, irmão, porque eu vou lá agora, vou vender tudo que eu tenho, a fim de me apropriar. Aquilo vai fazer parte de mim agora, é meu, não é de mais ninguém. E hoje ele pode desfrutar do tesouro porque o conheceu, zelou e se apropriou dele. E o que mais constrange meu coração nisso aqui é: se alguém vendeu o campo sem saber que lá tinha um tesouro, é porque não conhecia o campo que possuía. Cara, quantas vezes a gente pode estar aqui fazendo tanta coisa para Jesus e negociando Ele tão fácil, por tantas coisas banais. Ah, tá bom, de boa, não tem problema não. Jesus vai estar lá me esperando no próximo sábado. Jesus vai estar lá me esperando no próximo domingo. Aí durante a semana eu não estou nem aí. Ah, a gente não conhece o campo que a gente tem. Por isso a gente não vai desfrutar plenamente daquilo que o Senhor quer. Só que essa palavra não é para trazer condenação ao nosso coração. Que a gente olha e fala assim, então, João está falando que a gente não está desfrutando corretamente. Cara, isso deveria assombrar nosso coração. A gente está aqui fazendo tanta coisa para Jesus, sem conhecer o tesouro que a gente possui. E às vezes nem se apropriando dele. Só que nós não vamos ser esses que vamos desprezar esse tesouro. Não aqui no Alcance Jovem. A gente não vai desprezar o tesouro que a gente tem. Pode não ter sido nosso por herança, mas nós nos apropriamos, nós nos agarramos, e isso nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós não temos só crido, como o apóstolo Pedro ele fala, nós temos conhecido, nós temos experimentado de quem Ele é, nós temos provado de quem o Senhor é por completo. Eu não quero só uma parte de quem Cristo é, eu quero Ele por completo, irmão. Eu não estou aqui brincando, como o Rafa falou, a gente não está brincando de ser igreja, a gente não está brincando aqui de fazer culto bonitinho. Cara, a gente não está aqui para isso. A gente encontrou um tesouro, irmão. A gente encontrou um tesouro, a gente vai zelar por ele, a gente vai vender tudo que a gente tem, a fim de possuir por completo aquilo que o Senhor quer fazer. O que treme meu coração, mano, é que a gente está aqui, eu ando do bom caminho, glória a Deus. Eu ando do bom caminho. E a palavra que o Senhor deu para nós é não ter como por garantido. É a respeito disso que essa palavra fala. Nós iremos zelar, e a recompensa dos que zelam, a recompensa daqueles que dão o devido valor, é tê-lo por completo. Não é só estar aqui de sábado a sábado, porque é legal, é cool, é hype. A gente encontrou um tesouro, irmão. E respondendo os questionamentos do início, aquele irmão que uma célula faltava duas, que não tinha entendido, agora que ele entendeu, que ele não só tem, mas ele conhece, porque ele experimentou de quem Cristo é, agora ele zela pelo que ele conhece, com entendimento, não sem entendimento, senão iria gerar religiosidade,
mas com um entendimento, porque ele provou e agora ele protege. Ele sabe o valor que aquilo tem de verdade. E agora ele pegou daquilo e ele se apropria. Agora isso faz parte de mim. Então agora, ele não fica mais, vem uma célula, falta duas, vem de novo. Agora, irmão, ele vem toda semana na célula porque ele fala assim, cara, eu encontrei um tesouro. E eu não estou falando de frequência de célula, cara. Eu encontrei um tesouro que me coloca num lugar de amar o Senhor de todo o meu coração e amar aquilo que Ele ama também com todo o meu coração. Aquele que vinha servir numa conferência, mas só queria servir no templo. Agora, irmão, ele vem e ele serve em qualquer área. Ele aprendeu a zelar por aquilo que Jesus ama. Aquele que é Volts, como todos nós aqui, a maioria, que ele não servia com a fulaninho que ele tinha um probleminha, sabe? Agora ele serve com todos, porque conhece o Cristo que o redimiu de seus pecados. Eu não vou parar porque nós temos diferenças, mas eu vou ser ousado demais para enxergar Cristo no meu irmão. Aquele que conversava com o seu líder durante 2 anos, falando do mesmo pecado. Agora ele chama o seu líder para falar assim, meu líder, eu encontrei um tesouro. E agora eu me deleito na graça de não viver mais escravo do pecado. Eu encontrei um tesouro e eu aprendi a zelar por ele, a proteger para que eu não perca. Cara, quem sabe a gente está aqui, semana após semana, e a gente tem negociado o Senhor por coisas tão banais. Mas o Senhor fala assim, eu queria fazer tanto por você, eu queria me revelar tanto a você, mas porque você não quer, eu não posso fazer isso. Isso treme meu coração. Será que eu não estou sendo impeditivo de desfrutar mais de quem Deus é? Porque eu estou olhando e falando assim, não quero. Irmão, a recompensa de quem encontrou um tesouro e deu o devido valor a ele, é ter Cristo por completo. E nós iremos tê-lo por completo. Assim como o Rafa falou semana passada, Deus vai fazer. Comigo ou semigo, contigo ou sentigo, Deus vai fazer. A grande questão é, cara, o quanto a gente vai zelar pelo que o Senhor quer fazer. Quanto a gente vai olhar nos olhos dele e falar assim, Deus, eu encontrei um tesouro. Você é o meu tesouro. E eu não abro mão disso. Eu não vou abrir mão disso, Senhor. Queria que você se colocasse de pé. A minha esposa está aqui para ser prova se isso é uma verdade ou não. Se você quiser, depois você pode perguntar para ela. Mas, irmão, não tem um dia que eu não olhe para o Senhor e eu fale assim, Tu és tudo que eu tenho, Tu és tudo que eu preciso e Tu és tudo que eu quero. Não tem um dia sequer que eu me coloque diante de Deus e fale, Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo que eu quero, Tu és tudo que eu tenho e Tu és tudo que eu preciso. Você pode levar a Deus o que for. Não estou nem aí, porque eu encontrei um tesouro. E eu vou zelar por ele. Eu vou dar o devido valor que ele merece. Existe uma frase de A.W. Tozer que me acompanha. Já faz uns 2 anos, desde que eu a li a primeira vez. E ele diz assim, precisa ter coragem para fazer essa oração. Ele diz assim, ó Deus, glorifica-te a ti mesmo à minha custa. Envia minha conta. Qualquer que for, Senhor.
Eu não estabeleço preço. Eu não tentarei voltar atrás nem barganhar. Glorifica-te a ti mesmo. Eu arcarei com as consequências. Depois que eu li essa oração a primeira vez, eu falei: Deus, eu preciso estar nesse lugar. Que você seja glorificado a partir das minhas custas. Não interessa qual seja o preço, eu estou disposto. Quantos de vocês aqui estavam no dia que o Rafa pregou uma confiança inabalável? Eu era o cara que pulou daqui. Se você não sabia, eu sou esse cara. Pulei aqui. Irmão, sabe por que eu pulei daqui? Sabe por que eu me lancei daqui de cima? Porque eu já me lancei inteiramente para Ele. Eu não tenho mais medo, irmão. Eu não tenho mais reservas. Eu abandonei os barcos, eu queimei os barcos. Eu não tenho mais reservas. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho. Se eu perder Jesus, irmão, eu perdi tudo. Casa, propósito, esposa, eu perdi tudo. Porque eu tive a coragem de olhar para Ele e falar assim: Tu és um tesouro, e eu vou zelar por você. E a minha recompensa é te ter por completo. E essa noite, quem sabe você está aqui e você ouviu essa mensagem. Você pode não ter se identificado com os exemplos que eu dei no início, sobre estar numa célula. Depois, se você quiser, tem os totens para você procurar uma célula. A gente vai estar aqui no final também, você pode falar conosco. Mas quem sabe você está aqui, mano, e você ouviu falar sobre esse Cristo, que nós temos essa coragem de entregar tudo que temos e somos a Ele, e zelar pela sua presença, e você ainda não se apropriou dele por completo. Você sabe que Ele existe, você sabe que Ele é Jesus, você pode ter até ouvido falar dele, mas você não o tem, você não se apropriou dele. Eu queria te fazer um convite, que quem sabe você está aqui essa noite e você nunca aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Eu queria te dar a oportunidade de você fazer isso, fazer parte dessa família, desses que zelam pelo que têm, pelo que conhecem, pelo que provaram de Cristo. Eu queria saber, se você quer entregar a sua vida para Jesus, que você me fizesse um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui entre nós que deseja entregar a sua vida para Jesus? Pode fazer um sinal assim com a mão. Preciso te ver. Quero fazer um segundo convite. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Sua vida não vai mais ser a mesma. Glória a Deus. Quero fazer um segundo convite. Quem sabe você está aqui, você ouviu falar sobre tudo isso e você perdeu o zelo e o temor por aquilo que você tinha. Você negociou o campo que tinha aquele tesouro. Mas agora você foi encontrado pelo Senhor. Eu não tenho capacidade persuasiva de te convencer, mas eu sei quem tem, que é o Espírito Santo. Então, se você está aqui, meu irmão, e você já esteve nos átrios do Senhor, e você se afastou, e você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu queria que você também erguesse sua mão. Onde você está? Você quer voltar a zelar, a proteger aquilo que você conhece, aquilo que você experimentou um dia. Como aquela canção diz no Santo dos Santos: eu provei do Senhor. Tem alguém que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor? Faz um sinal com a sua mão assim. Eu quero te ver. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Você que levantou a mão, você também, meu irmão, que levantou a mão, pode vir aqui à frente. A gente quer celebrar com vocês. Vem aqui à frente, que a gente quer orar com você, a gente quer celebrar com você. Tem um irmão que vai acompanhar junto. Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui, não, aqui na frente, aqui na frente. Vem aqui, meu irmão. Tem mais alguém, gente? Tem tempo ainda. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Vocês também? Orar por ele. Você também, mano? Foi a melhor escolha que vocês fizeram. Queria que você estendesse sua mão para cá e orasse junto com eles.
Você também? Também? Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma irmã aqui para orar junto com ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Estende sua mão para cá, vamos orar por eles. Jesus, eis aqui os seus filhos agora, Pai. Pai, nós oramos para que aqueles agora aqui que encontraram esse tesouro, Senhor, eles não venham negociar, Pai, mas eles venham zelar por aquilo que eles acabaram de receber aqui, que é o Senhor. Pai, que em nome de Jesus, eles venham olhar para o Senhor agora e falar assim: que saudade que eu tenho do meu Criador. Pai, que em nome de Jesus, eles venham entrar nesse lugar, Deus, de filiação. Que aqueles agora, Deus, esses que receberam, esses que se apropriaram do Senhor, podem ser chamados filhos de Deus. E eis aqui os seus filhos, Senhor, e nós celebramos com eles, em nome de Jesus. Você pode celebrar? Glória a Deus! Você também? Aleluia. Ora aqui por ela, por favor. Gente, a gente está muito feliz por vocês. E a gente quer dar um presente para vocês. Tem os irmãos que estão ali, eles vão acompanhar vocês também. E a gente quer dar esse presente para vocês. Então, por favor, pode ir ali com eles, que eles vão dar esse presente para vocês. Glória a Deus. Jesus é bom, né, irmão? E cadê o Duca? Pode pegar o microfone aqui, senão... Só quero orar com vocês, antes da gente encerrar, por esse zelo. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós não só te temos, mas nós te conhecemos. Nós te conhecemos intimamente, Senhor, porque nós provamos de quem o Senhor é. Como nós cantamos aqui hoje, Senhor, nós provamos e vimos o quão bom o Senhor é. Nós sabemos quem você é, Senhor. Nós te conhecemos de verdade. Nós não só te temos, mas nós te conhecemos. E agora que conhecemos o fundo do nosso coração, com tudo que temos, nós zelamos, nós protegemos, nós damos o devido valor ao Senhor. E agora nós nos apropriamos de quem o Senhor é, Pai. Deus, eu oro por mim e pelos meus irmãos, que tenhamos coragem, Deus, de zelar, de dar o devido valor ao Senhor, por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor merece, Pai. E mesmo que nós possamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, ainda vai ser pouco por quem você é, Senhor. Então o Espírito Santo nos leva a esse lugar, Deus, de uma entrega completamente comprometedora, e que o Senhor seja tudo em nós, Pai. Tu és tudo que nós temos, Tu és tudo que queremos, e Tu és tudo que precisamos. Que o Senhor receba toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.